Nós vamos contar com o quadro O Assunto É. E nesta quinta-feira nós vamos falar sobre previdência. E para isso a gente recebe aqui o advogado previdenciarista Salomão Vieira. Bom, Salomão, obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal Integração para falar sobre previdência, porque afinal todo mundo um dia vai se aposentar e, claro, tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Sim, olá Henrique Silva, olá a todos, que nos acompanham, um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho, sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência, que, como você mesmo disse, gera muita dúvida. O pessoal muito pergunta se com essa reforma vai se aposentar, E para mim é um privilégio muito grande poder trazer essa informação à população, tentar trazer um pouquinho a Previdência Social para dentro da casa das pessoas, juntamente aí com a TVI, essa parceria aí incrível que fizemos. Hoje também quero ressaltar aqui a importância, tive o privilégio de estar aqui justamente no dia que vocês aí completam 33 anos de idade. A TV tem uma grande importância, uma essencialidade muito grande, não só para a população de Pará de Minas, mas para toda a região. Quero aqui deixar os meus parabéns para a TV, a toda a equipe, a todo o pessoal, porque assim como esse projeto, esse incentivo de levar a informação, acredito ser uma grande essencialidade para a população, mas também parabenizar a TV por ter essa importância tão grande na vida das pessoas, não só de levar informação, mas também cultura, um projeto cultural muito bacana. É isso mesmo. Bom, e Salomão, e para começar o nosso quadro, eu vou te perguntar o seguinte, com relação à reforma da Previdência, nós vimos que lá no ano de 2017 teve essa mudança, a gente viu ali naquela transição do governo Dilma para o governo Temer, depois o Bolsonaro deu seguimento nisso. Afinal, o que mudou para essa reforma da Previdência e por que para a classe jurídica isso foi uma coisa que prejudicou os brasileiros? Sim. Inicialmente, os debates, as comissões de debates da reforma da Previdência, iniciou-se em 2017 entre o governo Dilma, logo na transição ali de governo onde o Temer, o presidente Michel Temer assumiu, foi o presidente interino, houve um debate mais acalorado sobre as principais necessidades de mudar a Previdência. E por que essas necessidades? Porque existia um rombo, hoje ainda existe esse rombo, seguindo aí as pesquisas econômicas, existe um rombo muito grande dentro dos cofres da Previdência. Segundo os especialistas, a Previdência ela paga as aposentadorias, mas não arrecada, ela sempre é deficitária. Então, para diminuir esse rombo, houve-se a discussão de uma nova reforma da Previdência Social. A partir de 2019, houve de 2017 até 2019 uma grande discussão em relação à Previdência Social, houve comissões de debate, congressos, entre Senado e Câmara, votou vários projetos e aí num texto final, onde se tirou o que achava, o que era inconstitucional, votou-se um texto pronto para a reforma da Previdência que aconteceu em 2019. As principais mudanças dessa reforma foi a questão de idade, que alterou um pouco a idade, principalmente das mulheres. A gente começou lá em 2019 alterando as mulheres para aposentar por idade. Estamos falando aqui da aposentadoria por idade, por exemplo. Elas se aposentavam antes de 2019 com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Logo a partir de 2019 isso mudou. Houve uma escalada de idade para que houvesse uma transição até que a mulher pudesse chegar na idade mínima de 62 anos para se aposentar. Então, por exemplo, lá em 2019 se manteve a idade de 60 anos, começando o ano de 2020 com 60 anos e 6 meses, 2021 61 anos, 2022 61 anos e 6 meses e agora 2023 62 anos. Para o homem, a aposentadoria por idade ela não mudou. Para aqueles que já são filiados, já eram filiados ao INSS antes da reforma. O homem, ele tinha que ter, antes de 2019, 15 anos de contribuição pago e deveria ter também a idade de 65 anos. Essas regras, assim, persistiram.
A mudança principal para o homem veio para aqueles que se filiaram ao INSS depois da reforma, porque esses 15 anos passou para 20 anos de contribuição. Então aumentou 5 anos de contribuição para aqueles filiados à reforma, filiados à Previdência após a reforma aí do INSS. Outras aposentadorias, né, que obtiveram mudanças significativas foi a aposentadoria especial. Aposentadoria especial, principalmente o pessoal que trabalha com mineração, siderurgia. Houve algumas mudanças e mais drásticas nesse sentido, porque anteriormente às regras de 2019, o pessoal da mineração trabalhava 15 anos e se aposentava, né, independentemente da idade, conseguia se aposentar com até o salário que recebia integralmente. Após a reforma, houve mudanças sistemáticas de estipular idade mínima para que esses trabalhadores de mina e siderurgia pudessem se aposentar. Então hoje, ele entra para trabalhar na mina subterrânea com 21 anos de idade, se ele trabalhar os 15 anos, ele não pode se aposentar aos 36, porque é exigido uma idade mínima, hoje 55 anos, para ele se aposentar, e isso gerou uma discussão muito grande, está em debate ainda no STF, a questão da constitucionalidade desse texto. Por quê? Ele não pode trabalhar mais do que 15 anos nessa atividade em razão de ser prejudicial à saúde, por ser uma atividade periculosa e insalubre. Mas mesmo assim, ele não podendo e ele não tendo a idade, ele tem que continuar a trabalhar para manter o seu núcleo familiar, mas em outra atividade. Ele tem que se reabilitar após ter 15 anos nessa atividade, para esperar então a idade mínima chegar para se aposentar. E isso gerou, né, um caos muito grande, principalmente no meio jurídico, porque estão cada dia mais, né, crescendo aí o número de ações judiciais que envolvem essa aposentadoria especial, porque não é plausível, né, para a população trabalhar 15 anos em uma atividade periculosa, insalubre, e ter que esperar 55 anos de idade. Essa é uma das principais mudanças aí no quesito da aposentadoria especial. No quesito aposentadoria por tempo de contribuição, aqueles que trabalhavam, né, por 35 anos ou contribuíam por 35 anos também, poderiam se aposentar aí, pelo INSS, porém não podem mais se aposentar sem cumprir um pedágio. Foi estipulado aí um pedágio de transição do tempo que faltava. Por exemplo, se lá em 2019 o segurado faltava 2 anos para se aposentar, ele teria que cumprir, além dos 2 anos que faltasse, 50% do tempo. Então, mais 1 ano. Ele iria cumprir 2 anos de trabalho, mais 1 ano de pedágio. Logo após também, houve um pedágio de 100% para aqueles que faltasse mais de 2 anos para se aposentar. Então, se eu tenho 2 anos para me aposentar, o pedágio é 50%. Se falta mais de 2 anos, eu tenho agora que cumprir aquele tempo que faltava, né, de contribuição, e também eu tenho que cumprir 100% desse tempo de pedágio. E isso gerou também uma discussão muito grande, porque a maioria das pessoas faltava em torno de 5, 8, 10 anos para se aposentar. E aí, o que ocorre? Criando esse pedágio, todas as pessoas praticamente que têm um longo tempo faltando vão se aposentar por idade, porque vai atingir a idade antes, né, de completar o pedágio de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente tem que deixar claro para o nosso telespectador que hoje, quando a gente fala em pedágio, é porque soma ali o tempo em que a pessoa trabalhou com a idade dela, né? Por isso que tem aquelas regras de 92, 93, 94 e por aí vai, né? Exatamente. O que ocorre nessas transições de idade, principalmente, é bom avaliar, né? Importantíssimo o que você está dizendo, porque é o seguinte: a idade hoje, o pessoal, igual você falou, 92, 95, o pessoal fala assim, isso é minha idade. O pessoal confunde muito a regra de transição, onde soma o tempo e a idade, pensando que é só a idade. E não é. O que é isso então? Eles somam-se a idade, por exemplo, você tem 60 anos de idade e você tem 35 anos de contribuição. Então, somando-se esses dois requisitos, você teria 95 pontos dentro da regra de transição previdenciária. E o porquê de ter esses pontos? Porque hoje, quanto mais cedo você vem a se aposentar, há uma incidência de um fator que chama fator previdenciário.
E esse fator previdenciário, ele defasa o seu benefício por causa da sua expectativa de vida. Ou seja, quanto mais você tem uma expectativa de receber a aposentadoria, menos será o seu benefício, para tentar controlar, então, a questão entre o seu número, o seu valor de contribuição e o seu valor de pagamento que você vai gerar aí para a Previdência Social. Então, dentro disso, eles criaram essa regra de transição de pontos. Ah, Salomão, e é só com esses pontos que eu posso me aposentar? Não, não é porque na regra de transição você é convidado a analisar se você quer se aposentar por aquela regra ou se você quer esperar uma regra mais vantajosa. Tem várias pessoas que podem se aposentar hoje com um salário mínimo e se esperar 5 anos, o salário pode subir em torno de 700, 600 reais. Então, na questão do planejamento previdenciário, a gente convida todas as pessoas a fazer esse planejamento previdenciário, principalmente após a reforma, porque se você entrar com o pedido, receber o primeiro pagamento da aposentadoria, não tem como você mais renunciar àquele benefício e esperar para pleitear uma aposentadoria melhor. Então, essa questão de pontos, essa questão de transição entre idade e pontos, é importante sempre mensurar ela pelo seguinte, pela questão de renda. Se você é uma pessoa que vai contar com sua aposentadoria somente para viver a sua melhor idade, que é a fase da aposentadoria, você precisa, claro, fazer um planejamento para que essa aposentadoria seja a melhor possível. E tem muitas pessoas que, infelizmente, com a reforma da Previdência, correram com receio, até esse receio é justificável, de não ter mais aposentadoria e ingressaram com esse pedido de aposentadoria. Ingressaram com os pedidos de aposentadoria, tiveram ali salários reduzidos em razão do fator previdenciário e muitas das vezes não tem como reaver, não tem como fazer um novo pedido de benefício porque já foi ali, já recebeu o primeiro pagamento e não é possível você fazer ali, a não ser revisões programadas que tem dentro do sistema, não é possível você fazer, por exemplo, um cancelamento desse benefício e pedir um novo benefício para a Previdência. No quesito também dentro da aposentadoria, o que a gente mudou recentemente e que é muito importante a gente falar aqui é sobre a prova de vida. O INSS ele suspendeu recentemente a prova de vida. Prova de vida nada mais é do que manter, provar para o instituto, provar para a agência bancária, era feito através da agência bancária, o segurado comparecia ali para receber o seu benefício e automaticamente provava que estava vivo. É provar que está vivo. O INSS, então, com uma alteração atual, a partir de janeiro, cancelou, suspendeu essas provas de vida, uma vez que agora o próprio governo, o próprio sistema do INSS é obrigado, então, a identificar que aquela pessoa está viva. Ah, Salomão, mas como? Identificar através de atos dessa pessoa. Renovação de carteira de habilitação, votação, algum acesso pelo portal Gov, que é hoje o principal portal do governo para serviços no intuito aí, público de servidores públicos, e provar que está vivo através de reconhecimento facial, através de criação de senha, atualização de cadastro, votação, tudo isso agora o governo pretende cruzar dados entre programas distintos que existem, para provar que esse cidadão está aí vivo. Se caso não conseguir provar que ele está vivo, o INSS vai emitir um comunicado, uma carta para esse segurado, para que ele então compareça até a sua agência bancária e faça essa comprovação que está vivo e tem uma regularidade aí para receber o benefício previdenciário. Bom, Salomão, a gente estava falando aí no último bloco aqui do Jornal Integração sobre a questão da prova de vida que mudou, porque agora as pessoas também, o sistema, a própria Previdência, o governo federal como um todo, tem como comprovar se a pessoa está viva ou não. Isso foi feito também para desburocratizar um pouco o INSS, que hoje tem uma fila enorme aí de pedidos para as pessoas se aposentarem, Verdade. Após a pandemia, logo, veio 2 fatores que gerou uma fila, uma demanda muito grande para o INSS, que foi a reforma, onde todos os segurados correram para entrar com seu pedido de aposentadoria, e a pandemia, que fechou as agências do INSS num plano de contenção da pandemia.
Com isso, o segurado se viu obrigado a migrar dentro de um serviço presencial, físico, para uma plataforma digital. Essa plataforma, hoje, que chama Meu INSS, ela é uma plataforma específica onde o próprio Instituto ele visa, nos próximos anos, acabar com o atendimento presencial. A tendência principal do INSS é que todos os atendimentos dele sejam feitos dentro dessa plataforma. Você entra então com CPF e senha e ali você consegue fazer todos os requerimentos como se estivesse dentro da própria Previdência. E isso gerou e gera ainda uma dificuldade muito grande, porque no Brasil, como a gente tem uma população muito grande de idosos, os idosos não têm, uma facilidade de ter acesso ou mesmo manusear, um computador, estar dentro do sistema informatizado. Então o INSS ele vem propagando desde 2019 essa informatização do seu sistema. Hoje é possível você fazer uma perícia somente com laudos médicos juntado ao sistema. Hoje todos os agendamentos, todos os pedidos de processos, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, é feito dentro dessa plataforma, onde você então requer o serviço e junta apenas documentos escaneados. Então, é uma das principais mudanças também em relação à Previdência Social após reforma e após pandemia, porque é uma herança da pandemia. A pandemia deixou isso então, a questão da informatização, a questão do trabalho remoto, a questão do pessoal trabalhar muito o home office, que foi muito adotado em virtude da contenção. O INSS ele tem então um programa específico para tentar manter essa virtualização, para acabar com seus pontos de atendimentos físicos. Isso vai acabar agora? Não, isso não vai acabar agora. É um programa piloto que vem sendo estudado, mas em breve, o pessoal aí que vai ver que já está acontecendo de todos os serviços praticamente estar dentro dessa plataforma digital, mas a tendência é que o próprio INSS cada dia mais esteja dentro dessa plataforma e cada dia menos no atendimento físico. Agora, o que a gente tem que chamar a atenção do nosso público é justamente isso, Por exemplo, as pessoas acham que, vou me aposentar agora, está faltando pouco tempo, então não vou procurar um advogado especialista em previdência porque o INSS já tem os serviços dele no aplicativo ou então na própria agência. E a pessoa pode, às vezes, dar entrada ali no pedido de benefício e está sendo prejudicada por justamente não conhecer uma transição, uma regra de transição que vai ser mais favorável para ela do que aquela que ela está acionando, Exatamente. A informatização desses serviços permite você simular a sua aposentadoria, por exemplo, na plataforma, para a sua data atual e para diversas outras datas. Mas, na maioria dos casos, ela não te dá informação de renda, a renda mensal inicial do benefício. É possível você se aposentar dentro do INSS, nas plataformas, sem procurar um advogado? Sim, desde que você, por exemplo, vá se aposentar por idade com um salário mínimo, desde que você vá se aposentar por tempo de contribuição com um salário mínimo, se a sua contribuição nesse período foi dentro desses valores baseado no salário mínimo. Agora, se você tem contribuições a maior, tempos a verbais de insalubridade, periculosidade, se você tem tempos a reconhecer, às vezes você trabalhou para o empregador, ele não recolheu o INSS, consta na carteira, mas não consta no CNIS, você precisa procurar um especialista, um advogado especializado na área para que ele possa fazer esse levantamento e fazer um planejamento previdenciário. Porque esse planejamento previdenciário nada mais é do que você planejar não só a sua aposentadoria, mas também o salário que você vai adquirir ao resto ali da sua vida, porque é um benefício vitalício de aposentadoria. Bom, Salomão, e o nosso quadro está chegando ao fim. E como que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer contato com você? Como que elas podem também, às vezes, tirar alguma dúvida? Tá aí prestes a se aposentar ou já se aposentou e pintou ali alguma dúvida? Como que as pessoas podem fazer para te encontrar? Pode nos contatar nos telefones 37 99992 5790. Esse telefone é o WhatsApp 99992 5790. O pessoal também nos encontra pelas redes sociais, Instagram, YouTube. A gente tem um grande trabalho de divulgação aí dentro da Previdência. A gente tem 10 anos de atuação dentro dessa área, então o pessoal pode nos procurar, pode sempre estar ali perguntando sobre
assuntos, né, não só da Previdência, mas também na questão trabalhista, que, claro, será sempre um prazer aí atender e orientar essa população. Tá certo, Salomão. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Daqui 15 dias o Salomão tá de volta. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no nosso direct no Instagram, que a gente vai mandar aqui diretamente para o Salomão. O Jornal Integração de hoje fica por aqui. Mais notícias você encontra em tvitv.com.br e também em nossas redes sociais. Para você, uma ótima noite e até amanhã.